Talvez você esteja enfrentando uma situação onde tem te causado bastante medo, tem até te travado de tanto medo. Mas fique nesse vídeo porque Deus tem uma palavra para você. Essa palavra o Senhor me deu mais cedo. No livro de Neemias, eu estou fazendo um propósito de Neemias de 52 dias de reconstrução dos muros, com jejum, com oração. E hoje no estudo de Neemias 2, o Senhor ministrou algo profundo ao meu coração. E eu quero compartilhar com você, porque talvez seja a resposta que você está ouvindo, a resposta que você está precisando. Eu tenho certeza que se esse vídeo chegou para você, não foi em vão. É porque Deus quer falar com você. É porque Deus quer te dar a resposta que você precisa. Eu vou começar aqui do capítulo 2, versículo 2, que fala: O rei me perguntou, por que você está com o rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. E aí ele fala: fiquei com muito medo. Mas eu respondi: que o rei viva para sempre, como meu rosto não pareceria triste. A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E aí o rei pergunta no versículo 4, o que você deseja que eu faça? E Neemias responde, depois de orar ao Deus dos céus, eu respondi. E aqui foi onde Deus ministrou profundamente ao meu coração. Nesses dois pontos, onde ele fala, quando o rei pergunta para ele o porquê que ele estava muito triste, ele fala, eu fiquei com muito medo. Mas no 4 ele fala bem assim, mas depois de orar ao Deus dos céus, eu respondi. E ali, nesse momento, o Espírito Santo falou ao meu coração, a oração nos traz coragem em meio ao medo. A oração, ela não anula o nosso medo. Ela não faz com que o nosso medo suma. Ela nos dá coragem para agir apesar do medo. Talvez o medo tenha te travado até aqui. Mas Deus, através desse vídeo, está te convidando para orar. Está te convidando para a oração. Porque através da oração, Ele vai dar a força que você precisa para agir. No capítulo 1 fala que Neemias, quando ouviu que os muros de Jerusalém estavam em ruínas, ele lamentou, ele chorou, mas ele não ficou prostrado na dor. Ele se ergueu, ele se posicionou, ele decidiu orar, decidiu jejuar e propôs em seu coração em levantar, em refazer os muros de Jerusalém, em reconstruir os muros de Jerusalém. E ali naquela época ele era copeiro do rei, e um dia ele servindo o rei percebeu que ele estava triste. E o rei perguntou para ele o porquê que ele estava daquele jeito. Você não parece cara de doente. Mas sabe o que Neemias fez? Ele estava com medo. Mas como ele havia orado, ele havia jejuado, ele tinha se fortalecido em Deus. E apesar do medo, ele agiu. Apesar do medo, ele se levantou. Apesar do medo, ele se ergueu. Tem gente que vive prostrado na lamentação. Se vitimiza o tempo todo, só vive a partir da dor. Mas Deus te fala através desse vídeo, se posiciona em mim. Se posiciona em oração, em jejum, que você vai ver o mover e o transformar na sua vida. Para de viver através da dor. Vive a partir da oração, porque mesmo com medo, mesmo na dificuldade, você vai ter coragem apesar da tua situação. Você vai ter fé apesar da tua realidade. Você vai crer naquilo que você não está vendo. Você vai crer naquilo que você ainda não está vivendo, mas que você sabe que Deus vai fazer na tua vida. Neemias, ele se posicionou, ele orou. Ele jejuou e diz, ó, depois de orar, mas foi depois de orar. Muitas vezes nós queremos tomar atitudes e decisões sem orar antes. E acabamos tomando decisões precipitadas, acabamos pagando o preço por causa dessas decisões precipitadas que nós tomamos. Nós acabamos nos frustrando porque não dá certo. E aí nós culpamos a Deus, sendo que antes nós nem oramos a Deus para perguntar o que era que Deus queria. Nós não oramos a Deus
para ter a convicção no nosso coração de que nós deveríamos fazer aquilo. Ou às vezes Deus já falou, mas nós agimos contrário. E aí nós pagamos o preço, mas Neemias não. Ele se posicionou, ele orou, ele jejuou. E depois de orar, mesmo com medo, eu achei lindo. Mesmo com medo. Aqui a Bíblia não fala, ele não fala, eu estava com medo, mas depois de orar, meu medo passou. Não. Depois de orar, eu respondi. Depois de orar, eu agi, mesmo com medo. Apesar da situação em que Jerusalém estava, Neemias chorou, lamentou, mas ele se levantou. Ele não viveu prostrado na dor. E a Bíblia fala, mais na frente, do versículo 6 ao versículo 9, eu não vou ler todo, mas a Bíblia fala que ele foi falar com o rei e ele achou graça aos olhos do rei. E o rei permitiu que ele fosse reconstruir os muros. E ali Deus me trouxe algo ao coração, que quando Deus está no negócio, quando o propósito é de Deus, quando a porta que Deus tem para nós é de Deus, quando aquele projeto, aquele desejo que nós temos no nosso coração, foi Deus quem colocou ali, Deus, ele nos dá graça. Neemias, ele achou graça aos olhos do rei. E o rei permitiu que ele fosse reconstruir os muros de Jerusalém. Quando o negócio é de Deus, quando o projeto é de Deus, ele nos dá graça. Talvez você tenha um projeto no seu coração, que Deus colocou em seu coração, que você se propôs a fazer. Mas você pensa, mas eu não tenho quem me ajude, eu não tenho como fazer, eu não tenho nome, eu não tenho contatos. Talvez seja um projeto grande e que você vai precisar de contatos, mas você não tem. Só que Deus faz achar graça. Neemias achou graça aos olhos do rei. Neemias sozinho, ele não conseguiria. Mas quando Deus está no negócio, ele nos faz achar graça. E Neemias achou graça. E o rei, aqui no versículo 6, lá no finalzinho, fala: o rei atendeu ao meu pedido. E ali, além do mais na frente, continuando, Neemias fala no versículo 7, ele pede cartas ao rei, para que o rei mande para os governadores das outras províncias, que permitam com que ele passe pelos seus territórios. E ali Deus me deu outra revelação no meu coração, que quando o projeto é de Deus, além dele dar graça, ele abre o caminho. O rei deu cartas para Neemias, pedindo com que ele pudesse passar pelo território, pelos territórios vizinhos. E o rei deu essa carta para Neemias poder passar e chegar até Judá, chegar até Jerusalém. E ali Deus foi falando comigo: quando eu estou no negócio, eu abro caminho. Talvez você não esteja vendo os meios, como que você vai fazer, quais os meios que vai acontecer. Mas Deus te fala: descansa, porque quando eu estou no negócio, eu abro os caminhos. Aleluias. Quando Deus está na causa, ela é garantida. Quando Deus está no projeto, não tem como dar errado. Ele dá graça, ele abre caminho. E aqui fala mais na frente que Neemias pediu carta para que os administradores da floresta dessem para ele a madeira que seria necessária. E ali Deus ministrou ao meu coração: quando eu estou no negócio, eu dou graça, eu abro o caminho e eu dou o recurso. Oh, glória! Talvez nós temos projetos que nós nos perguntamos: como que eu vou fazer? Mas quando é Deus que está no negócio, quando é Deus o dono do projeto, ele manda o recurso necessário. Ele não colocou no seu coração e disse: vai, faça e dê seus pulos, dê seu jeito. Não, o projeto é dele. É ele quem vai trazer o recurso. É ele quem vai te dar os meios de realizar. É ele quem vai abrir os caminhos. É ele quem vai te dar graça para você fazer. É ele quem vai dar recurso. Ele é o dono da prata e do ouro. O nosso problema, o nosso erro é que Deus nos confia um projeto, é que Deus nos fala algo que Ele tem a fazer na nossa vida. Ele diz que Ele vai fazer, o projeto é dele e nós nos preocupamos como nós vamos fazer, como vamos conseguir, como vamos arrumar os recursos, qual caminho. Ei, calma.
É Deus quem vai fazer, Ele quem é o dono do projeto. E o dono do projeto se responsabiliza. O dono do projeto se responsabiliza em te dar graça para quem precisa, para poder te ajudar. É Ele quem se responsabiliza em abrir os caminhos, em fornecer os meios para você realizar. E é Ele quem dá o recurso necessário para você fazer. Não é você que tem que se esforçar. E sim, nós precisamos sim nos esforçar também, fazer a nossa parte. Mas eu quero dizer para você que a parte impossível, aquela parte que nós não conseguimos fazer, é Deus quem se responsabiliza em fazer. Mas tudo isso se nós estivermos, igual Neemias, posicionados em oração, posicionados em jejum. O problema é que nós queremos realizar um projeto que, embora Deus tenha colocado no nosso coração, mas nós não nos posicionamos em jejum. Nós não nos posicionamos na vida com Deus em oração. Nós queremos fazer do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa forma. E aí realmente dá tudo errado. Neemias, ele poderia ter agido na hora. Quando ele recebeu a notícia, ele poderia ter agido na hora, mas primeiro ele foi orar, foi jejuar, foi se posicionar com Deus para depois agir. Porque através da oração ele tinha a convicção, porque a oração serve para isso, para alinhar o nosso coração ao coração de Deus. E talvez você pense, mas foi Neemias que quis ir. Não foi não. Aqui no versículo 12, ele fala bem assim: não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado no meu coração. Foi Deus quem colocou no coração de Neemias. E sim, talvez esse sonho, talvez esse plano, esse projeto, foi Deus quem colocou no seu coração. E sabe como você vai ter a certeza e a convicção disso? Se posicionando em oração. Porque a oração tem o poder de alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Quando Neemias soube da notícia, imagina como ele ficou triste, angustiado. Ele poderia ter tomado uma atitude de acordo com o seu coração, ter ido lá, ter falado com o rei naquele momento, e aí daria tudo errado. Mas através da oração, através do jejum, o coração dele foi alinhado ao coração de Deus. Deus deu todo o passo a passo daquilo que ele deveria fazer, de como ele deveria falar, o tempo certo que ele deveria falar. Ele poderia ter ido fazer no tempo dele, mas ele esperou, ele se posicionou em oração. Esther, quem lembra de Esther do mesmo jeito? Quando ela soube do decreto de que o seu povo estava decretado para morrer, ela poderia naquele momento ter ido falar com o rei, do jeito dela, às vezes da forma errada de falar, de se expressar, da maneira errada, mas não. Ela decretou um jejum primeiro, para poder ter a convicção de que seria transformado através da oração. E de que esse período de oração, Deus não só transformaria ela, a forma de falar, mas transformaria o coração de quem ia ouvir. Sabia que a oração também tem o poder de tanto nos transformar, como transformar quem vai nos ouvir. E ali é onde entra a parte que Deus nos dá graça. Porque enquanto a gente ora, Deus vai transformando o coração endurecido que vai nos ouvir. Então talvez esse vídeo foi a resposta que você precisava, talvez não da forma que você imaginava que Deus iria te responder, mas é da forma que Deus precisava que você ouvisse. Não viva a partir da sua dor, para de ficar prostrado, se levanta, se ergue, se posiciona. Se posiciona em oração, se posiciona em jejum, toma postura de mulher de Deus, de homem de Deus. Se ergue e vai à frente, vai à luta, vai à batalha. Não vive prostrado na lamentação, murmurando, se achando uma coitadinha, não. Se posiciona em Deus, porque Deus te fez para ser valente. Deus não te deu espírito de temor, Deus te deu espírito de ousadia. Então se levanta, se ergue, porque enquanto você está orando, Deus está trabalhando também do outro lado. Esse plano que está em teu coração, talvez foi o Senhor que colocou. Como Deus colocou no coração de Neemias a proposta de transformar e reconstruir os muros de Jerusalém. E um detalhe que era de Deus, olha aqui no capítulo 1, que fala assim: Senhor, Neemias orando, ouve a oração do teu servo que se agrada em te honrar. Quer ter certeza que esse sonho vem do coração de Deus para o seu coração? Esse sonho honra a quem? Honra a Deus ou honra a você?
Se honra a Deus, foi Deus quem colocou em teu coração. E se foi Deus quem colocou em teu coração, Ele vai se responsabilizar da execução. Você só tem que fazer a sua parte, que é se posicionar na sua vida com Deus, que é se posicionar em oração, em jejum. Porque Deus vai trabalhando por você, para depois trabalhar através de você. E Ele vai trabalhando em você e também do outro lado. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha falado ao teu coração. Eu espero que o Espírito Santo tenha ministrado aí da mesma forma que Ele ministrou aqui comigo. E não viva a partir do medo. Viva a partir da convicção que Deus colocou em seu coração. Viva a partir da palavra que Deus colocou em seu coração. Viva a partir da fé. O justo viverá pela fé. Viva a partir da certeza daquilo que você não vê, mas que você sabe que vai acontecer, porque foi Deus quem falou. Amém? Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.